Cara, não sei porque eu não tô entendendo esse livro. Aprenda também a desvirar os seus livros. Entenda a realidade como ela é. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Novo Normal. Eu sou a Sara Andrade, vou estar aqui com você, e esse é o meu colega João Garcia. Olá, pessoal, eu sou o João. Espero que vocês aproveitem muito a proposta desse nosso programa, né, que é um podcast, que vai um pouco na contramão, né, do que a maioria das pessoas fazem e talvez até mesmo pensam. E já para introduzir o nosso tema da conversa de hoje, talvez, né, você já tenha ali tido contato com alguma pessoa da sua família, algum conhecido, algum amigo que deseja ser jovem para sempre, né? Se pudesse entrar ali num tubo e a pessoa ficasse congelada para depois reacordar daqui não sei quantos anos e continuar sendo jovem, nossa, isso seria o sonho para a pessoa. E a gente está aqui justamente para falar sobre isso, não sobre quem quer se congelar, mas sim sobre que o jovem tem que acabar. O jovem tem que acabar não é no sentido estrito de que tem que vir um novo meteoro, tipo daqueles que exterminou todos os dinossauros, né, João? E acabar com todos os jovens, se bem que a gente queria, né? Tô brincando, brincadeira. Mas é no sentido que o João chamou a atenção dessa juventude eterna, né? Dessa romantização da juventude, como se não fosse uma fase como todas as outras, que tem que acabar, né? E que ela não é virtuosa por si mesma, ela é simplesmente um pedaço da vida, né? Que a gente passa e que em algum momento tem que deixar para trás. E eu tava pensando no caminho daqui, do estúdio, sobre aquela frase também, né? Por outro lado, lá no final da vida, todo mundo fala que a terceira idade é a melhor idade. E aí, para todo idoso que você fala isso, eles falam, não, como assim melhor idade? Minha coluna não funciona, eu não enxergo, eu não escuto, como assim melhor idade? Mas é a melhor idade no sentido da maturidade, no sentido do conhecimento de vida, no sentido de ter experiência. E é sobre isso que a gente quer chamar um pouco a atenção hoje, né? Pra gente abandonar essa coisa de vamos ser jovens para sempre. E não, a gente vai mostrar para você que é super legal crescer, né, João? Isso. Eu acho que também muita gente confunde, né, a juventude com um período restrito, né, uma faixa etária. É um período de tempo restrito. Mas muitas vezes isso se torna também uma questão ali, como se fosse um estado mental, né? O estado mental da juventude. Então, quando, por exemplo, a gente tem, não sei, né, 15, 16, 14 anos, é como se a gente fosse uma semente que pudesse virar vários tipos de árvore, né? Então, a gente pode virar um pé de laranja, de limão, de maçã. Pode virar qualquer coisa, né? Ainda assim, existem algumas limitações. Por exemplo, se você é uma semente que está destinada a virar um pé de laranja, você não pode virar, por exemplo, um jacaré. Será que não? Então, Assunto para outras conversas mais polêmicas. Então, quando a gente tem toda essa potencialidade, né, que pode ser depois destrinchada e desenvolvida em atos concretos, a gente fica com essa euforia. Eu posso ser tudo, né? Então, sempre tem aquela história do menino de 15 anos que fala assim, não, eu quero ser astronauta. 15 anos? Aí ele entra no ensino médio, aí ele começa a estudar matemática, física, química, e aí ele começa a ver ali equação de terceiro grau, inequações exponenciais, logaritmo, não sei o que e tal. Astronauta eu não quero mais. Tem que saber Bhaskara, como assim? Eu acho que eu quero fazer física. Né? Aí, então, a pessoa ela mesma, né, vai ali delimitando o que ela quer fazer, o que ela não quer. Então, eu vejo que, às vezes, o período da juventude é esse momento, né, epifânico que você vê ali todas as possibilidades que você pode ter na sua vida e se sente feliz com aquilo e aquilo lhe causa um certo prazer. Só que tem gente que se apega nisso para viver assim o resto da vida. Então, o querer ser jovem para sempre me parece muito uma ideia de querer desfrutar de tudo isso que é possível ser, mas nunca ser nada. Né? Ficar sempre na promessa, sempre no e se eu for isso, se eu for aquilo, né? Então, pensando nisso, eu vejo que falta para o jovem um pouco, né,
e também não me excluo disso, é botar o pé no chão, né? Exatamente. Inclusive, né, tem vários livros, psiquiatras, né, que falam sobre isso, né? Dr. Jordan. Inclusive é uma questão bem interessante, são dicas práticas. Jordan Peterson, vamos falar aqui pra vocês, autor do 12 Regras para a Vida, né, João? Isso. E pode continuar, perdão. Não, pode falar sobre o... Não, é porque do Jordan eu também sei um pouquinho, este cara que está aparecendo por aqui, 12 Regras para a Vida. E ele tem uma frase que ficou super famosa, muitas, mas essa principalmente, que é assim, ele até responde isso em alguns programas que ele vai, e o pessoal vai perguntar pra ele, Dr. Jordan, por que você fala que eu não posso mudar o mundo? E ele vai e te fala, tá, você quer mudar o mundo, mas você arruma a sua cama, né? Você quer salvar a vida de todas as pessoas, das crianças da África, mas você trata bem as pessoas com quem você vive, né? Você consegue honrar seus pais, coisa mais simples, né? Então, aí ele chama atenção para aquele fato de que se você não começa logo no berço, né? Que as pessoas que estão à sua volta, você não vai querer, na hora que você conhecer aquelas pessoas terceiras e quartas e quintas, você não vai querer também amá-las, né? Você tem que primeiro fazer para aqueles que estão ao seu redor. Então, assim, João, sou Sara Laís Andrade do Prado, tenho 24 anos, quero mudar o mundo, mas eu vou tacar essa caneca na sua cabeça porque você falou uma coisa que eu não gosto, sabe? Ou eu odeio a minha mãe, odeio meu pai porque eu não fui na festinha essa noite porque eu não queria chegar cedo em casa e eles não deixaram, me deram 11 horas para estar em casa. Então, aí, o jovem, ele tem essa tendência, se ele ficar jovem para o resto da vida, mas essa é uma tendência da idade, a gente cai nessas fraquezas mesmo, mas é por falta de conhecimento, falta de maturidade, de vivência, que assim, você não enxerga a roupa passada e lavada que aparece magicamente no seu guarda-roupa. Você não enxerga a comida prontinha, quentinha, né? Lá em cima do fogão. Na verdade, você faz reclamar. Como assim você não separou a cebola do bife, mamãe? Você é terrível. Você colocou o feijão por baixo do arroz. Eu não acredito, meu mundo vai acabar. Então, assim, o jovem é um reizinho, sabe? E isso tem que acabar, gente. Você não pode... ser, né? Você, não tô falando só de você, nós todos, a humanidade, ela não pode aceitar isso para o resto da vida. Chega um ponto que a gente tem que ter um senso de dever. Uhum. A gente tem que arrumar a nossa cama, porque se você não arruma a sua cama, você não vai fazer o grande. Se você não fizer o pequeno, né? Na hora que chegar as grandes responsabilidades, você não vai conseguir cumprir, porque você não treinou, né? A sua vontade, a sua força. Uhum. E hoje em dia é muito difícil a gente ter referência também, né, disso. Boas referências. Por exemplo, a gente olha vamos dizer assim, né, para os iguais, para os jovens, a média é muito baixa. Muito. A concorrência é muito ruim. Então, tá todo mundo ali acostumado a fazer menos do que o mínimo, né? Então, realmente não faz nada, não se dispõe a estudar, não se dispõe a fazer praticamente nada ali de útil. E aí fica ali com, né, aquela, não, eu posso ser tudo, não sei o quê. Não sei se sua mãe já te falou isso, provavelmente não. Mas jovem, você não é nada. Nada. Porque se você for comparar, um exercício muito simples, muito prático, muito básico, que uma vez eu fiz quando eu tinha uns 16 anos. Eu falei assim, vou fazer um currículo para ver como é que é meu currículo. Uhum. E aí eu fiz o meu currículo e eu vi que nem o ensino médio completo eu tinha. Eu não tinha nada. Eu sou um lixo. O meu currículo não dava um terço da folha. Então, assim, você vê que... Não que a pessoa se resume, né, a conquistas de trabalho, estudo e tal. Não, longe disso. Mas, às vezes, a gente acha que a gente é muita coisa e não é nada. Uhum. Principalmente por conta dessas faltas de referência, né? Às vezes, por exemplo, tem um grupo de amigos jovens... E quem se destaca? Né? Quem se destaca geralmente é uma pessoa que se destaca pelas virtudes, por coisas boas? Depende, né? Geralmente quem se destaca ali é, sei lá, o cara que é o pegador, a menina que é popular, bem clichê de filme, né? Então, se a gente for retroceder um pouquinho no tempo, a gente pode ver que existiram sim jovens
que mesmo no período etário da juventude tiveram ações, né, que foram como ganchos que puxaram eles para fora daquilo ali. Falou assim, não, beleza, a sua idade é de jovem, mas a realidade, a circunstância, né, principalmente, por exemplo, na época ali, né, em alguns países como a Rússia, né, tem o caso do menino russo, que eu não sei falar o nome dele, você sabe? Pavlik Morozov. Isso, esse mesmo. É o menino ícone, né, da Revolução. Ele virou um exemplo, né, lá na União Soviética. A gente não tem como a gente afirmar se essa história é verdadeira ou se não é. Fato é que existe uma ficção escrita, né, pela União Soviética naquela época, pelo regime comunista, em cima da figura desse rapaz, porque a história é que ele teria entregado, né, os próprios pais, para o governo. Porque naquela época, na União Soviética, existiam as fazendas de produção coletivista, né, de alimentos. Então, você tinha que passar essa produção para o governo. Tem até um caso muito famoso, né, de genocídio. Hoje em dia é conhecido como genocídio, que é você exterminar um povo inteiro, né? E na União Soviética se exterminou, né, de 3 a 12 milhões de pessoas de fome, né, nessa época, na região da Ucrânia, porque a Ucrânia hoje em dia está voltando a pertencer à Rússia, né, por causa da guerra, mas naquela época a Ucrânia era parte da União Soviética, e eles pegavam toda a produção de alimentos da Ucrânia, porque a Rússia é gelada, é difícil crescer alguma coisa lá na Rússia, a Rússia precisa de terras de outros lugares. E o povo de lá mesmo, que trabalhava nas plantações, eles passavam fome. Então, hoje em dia, a gente sabe que morreram de 3 a 12 milhões de pessoas por fome, né, na União Soviética. Então, esse garoto teria visto que os pais ficavam com um pouco da produção para si e não entregaram para o governo, e ele contou para as autoridades russas, e nisso a família do menino teria assassinado ele. Aí, o que a União Soviética fez? Vamos construir a imagem, né, o símbolo deste garoto como exemplo para a juventude. Olha que nível de coisas. Então, o Pavlik virou uma figura para os jovens da União Soviética se espelharem, para que eles pudessem também trair as suas famílias se as famílias não estivessem de acordo com a Revolução. Então, assim, o jovem vira filho do Estado e não filho dos pais. Você deve obediência e honra ao governante, que é um ditador opressor, mas você pode entregar o seu pai. Isso aí ficou como exemplo bom, né? Isso não é um bom exemplo. Exatamente. E eu acho que muito disso também se dá por uma certa falta de hierarquia, né? Às vezes a gente olha para as coisas que acontecem, para a vida cotidiana, e pensa, tá tudo ali no mesmo saco, tudo no mesmo nível, né? Não preciso hierarquizar, né? Falar, não, isso é mais importante que aquilo. Isso gera uma confusão. E essa confusão é o terreno fértil para que, por exemplo, coisas como essa do menino russo aconteçam. É um terreno fértil para que, por exemplo, a pessoa ela fique sempre andando em círculo e nunca saia dessa juventude eterna, né? Tem até a chamada síndrome do Peter Pan, que é a pessoa que ela não quer nunca crescer. Ela quer ficar na terra do nunca. É aquele cara de 30 anos que a turminha vai envelhecendo. Nossa, isso tá aí muito. Eu sou do interior, na minha cidade. É assim, você vai vendo, tem sempre um jovem na turma que já tá com quase 40 anos. E, assim, todo mundo que era moleque já cresceu, já arrumou jeito na vida, já tá fazendo alguma coisa. E o cara ainda tá lá na turma da cachaça com 30, 40 anos, andando com um menino de 15, 18, entendeu? Então, isso é um pouco vergonheira, né? Vergonha alheia, assim. Dá uma tristeza também, né? Cara. Você vai na Bolshoi aqui em Goiânia. Não, deixa quieto. Só coroa, não tem jeito. Mas, enfim. É triste, porque, assim... E se, por exemplo, né? Vamos pensar, pulando já lá pro final. Chega... Você sabe que você vai morrer amanhã, você tá com 80 e poucos anos. E aí você olha pra trás da sua vida e tudo que você fez foi querer aproveitar o momento. Foi aproveitar. Viver a vida. O que você construiu, né? Carpe diem. Tatuar aqui, ó, no pulso, Carpe diem e o infinito. Quem tem 35 anos fala, vou tatuar Carpe diem no meu pulso. O que você acha, amiga? Lindo. E aí, pessoa do Carpe diem, né? Da tatuagem no pulso, o símbolo do infinito. Essa merece um cometa que exterminou os dinossauros. Ela vai chegar no final da vida, provavelmente, muito frustrada.
E assim, né, eu não falo isso assim porque eu ouvi alguém falar, mas porque eu já conversei com pessoas que estavam ali, né, no hospital, em estado terminal. Insight, né? O João faz medicina, né, João? Exatamente. Medicina e filosofia. Então, dos pacientes ali que estão geralmente em estado terminal, você vê ali neles que eles sofrem muitas vezes porque deram atenção para coisas que não precisavam. Né? Então, por exemplo, a pessoa que dá atenção muitas vezes em viver uma vida gostosa, né, apetecível aos cinco sentidos, puro. É o hedonismo puro. Ela não tem uma vida feliz. Hedonismo é busca desenfreada por prazer. O único sentido da vida é você se sentir bem, aproveitar e... Enfim, é todo final de semana, nem o final de semana. A pessoa que vive em função do final de semana para beber uma cervejinha e não tem outro sentido. O problema... A cervejinha não tem problema, tanto que eu e o João, né, João? Mas, enfim, é viver em função disso, como se esta coisa fosse a mais importante da vida. Isso é falta de maturidade, né, João? Isso é juventude eterna. Exatamente. Então, a pessoa ela vai ficar ali na espera do sextou, né? Como se o meio da semana fosse um fardo e o sextou é a hora que ela tá carregando aquela mochila pesada, ela solta, dá uma parada, uma descansada. E olha, né, que vida bosta você viver esperando o final de semana. Chega um momento que é inevitável, né? Poxa, eu vou ter que viver minha vida toda assim, né? Viver para esperar o final de semana do sextou, para eu postar a fotinha lá no Instagram, e aí depois, de vez em quando, eu faço um sextou na quinta para eu postar um TBT. TBT, de foto que eu nunca postei antes. Então, isso é só eu diria que é só o início da ponta do iceberg. Que parece uma coisa simples, né? Mas que ela pode evoluir, né? E isso pode evoluir, por exemplo, até mesmo em... Termina, eu quero pôr um parêntese aí depois. Psicológicas até mesmo, né? Então, a pessoa, ela se sente ali jovem o resto da vida. E quando ela tem, sei lá, que, por exemplo, trabalhar, fazer uma coisa, acordar cedo, não consigo. É isso que eu queria falar. Porque eu tô cansado. Porque tem uma hora que isso estoura. Por quê? Porque a pessoa tá tão acostumada ao conforto de só fazer o que quer, só fazer o que apetece os sentidos, que na hora que a vida, e a vida real é dura, a realidade é dura, quando ela chama você para uma responsabilidade maior, que te exige certo sacrifício, que seja ele mínimo, a pessoa sucumbe. A pessoa não consegue cumprir horários, não consegue se sair bem no próprio emprego, a pessoa não consegue manter nada, não consegue obedecer ordens. Se ela toma bronca do patrão, ele vira o pior que o próprio capeta no inferno, sabe? Então, assim, esse tipo de pessoa não terá humildade, né? Diante das situações da vida, diante das pessoas, diante da autoridade que a gente estava falando sobre hierarquias, né? Que existe aquele pensamento de Aristóteles que é, enfim... Sim. Como é tão genial, ele resistiu no tempo, tudo aquilo que é universal, tudo aquilo que é genial e que dura até hoje, embora tenha sido escrito antes de Cristo, há mais de 2000 anos atrás... Essas coisas ficam porque provavelmente devem ser verdade, né? E é por isso que a gente ainda fala de Sócrates, Aristóteles, Platão até hoje. E na política, o Aristóteles fala que só pode mandar, chegar a ter autoridade sobre outras pessoas, aquela pessoa que um dia, primeiro, lá atrás, soube obedecer. Né, João? Exatamente. Inclusive, eu separei aqui o trecho do livro do Aristóteles, chama o livro Política, né? Aristóteles era gatinho, né? Ele Barba tinha uma feita. Cara, assim, de quem... Ele devia aí ter uns 20 anos, né? Então, ele devia rodar na estrada de chão com Corpo vidro de aberto. E ele fala assim no livro. Já dissemos que a natureza manifestou sua opção pela diferença de idades que dá à espécie humana. De um lado, os jovens. De outro, os velhos. Cabe aos primeiros obedecer e aos segundos mandar. Ninguém se zanga ou se sente desonrado por ceder aos mais velhos, na esperança de alcançar as mesmas honras quando tiver a idade conveniente. Pode-se, portanto,
dizer que os mesmos mandam e obedecem, mas são, porém, diferentes. Assim, a disciplina deve ser em parte a mesma e em parte diferente. Pois, de acordo com o provérbio, para bem comandar, é preciso ter antes obedecido. Então, nesse trecho, eu acho que fica claro, né, essa questão. E eu diria aqui também que ele talvez não falaria só sobre velho e novo no sentido de idade, mas de uma certa capacidade e experiência. Porque, por exemplo, aqui a gente poderia levantar uma outra discussão. Certo, manda. E pais, por exemplo, uma mãe que chega no filho e fala assim, que nem o alborguete, né? Filhinho, pega essa maconha e vende lá pra gente ganhar dinheiro. Isso seria obedecer o pai? Né? Obedecer o mais velho? Até que ponto a obediência ao mais velho, ela é em prol de um bem? A autoridade, ela não reside no tempo decorrido, né? Na velhice, na ruga no rosto, mas ela reside na verdade, né? Você fica debaixo daquilo que de fato é a realidade do mundo e que é bom, né? Não adianta nada. O que é ruim não tem autoridade por excelência, né? Exatamente. Então, é uma coisa para pensar, né? Não é que a gente comentou aqui agora e aí já sai, né, uma conclusão disso daqui. Para quem está assistindo aí, eu recomendo que o que a gente vai trazer aqui são sementes de pensamentos. E aí, né, a pessoa pode ir cultivando, que uma hora ela chega numa conclusão também. João, qual idade você tá agora? Eu tenho 23 anos. Eu faço 24 hoje. Quando você faz 24? Janeiro. Então eu sou mais velha que você um pouquinho. Oh, meu Deus. Mas enfim, João, da nossa idade, a gente ainda é um pouco jovem, um pouco cru, e agora que a gente tá começando a perceber muita coisa. E acho que a cada dia, hoje é um dia reflexivo pra mim, né? Aniversário, você fica pensando na vida que passou. E eu já tenho uns 2.4 pra ficar pensando, né? Sobre o que aconteceu. E aí a gente sempre lembra de, nossa, que bobeira que eu dei. Meu Deus, como eu era burro, como eu era inexperiente, né? Isso tudo, a gente tem que ter um pouco de paciência com a gente mesmo, porque é a vida, né? A vida é um aprendizado. O problema é você nunca perceber, né? Que a vergonheira passada. Mas hoje em dia, eu olho pra mim com 15, 16, 17 e penso, meu Deus, eu achava que eu tinha razão de tudo, que eu conhecia o mundo inteiro, que todo mundo tinha que me ouvir, curvar diante de mim, da minha opinião. E aí que entra a birrinha quando o mundo não se curva diante dos seus pés. Mas não é nada disso, né? Eu era totalmente cru e faltava humildade. E hoje em dia a gente vai percebendo, a gente vai calando um pouquinho, né? Abaixando o rabinho um pouquinho. E hoje eu fico pensando assim, cara, no Brasil, o cara tem 16 anos de idade e o cara vota. Eu, particularmente, eu sou jornalista, tenho uma coluna de opinião aqui em Goiânia, já escrevi um texto sobre isso. Sobre adolescentes de 16 anos votando, escolhendo o destino político do país. O que é que você acha desta beleza brazuca tupiniquim? Eu acho que, assim... Uma vez eu não sei onde tá, mas o Aristóteles ele escreveu em algum livro dele que estava lendo. Olha aí de novo. Ele traz a seguinte analogia. Se um piloto, né, por exemplo, ele não fala piloto de avião, né, mas essa parte foi incrementada depois. Então ele fala assim, se um médico precisa estudar para poder né, aprender ali a arte da cura do corpo, né, na época e tal, para poder ter um bom desempenho, né? Se um professor precisa estudar a arte de lecionar retórica, né, não sei o que e tudo mais, para poder ensinar as pessoas, porque as pessoas que participam do processo político não precisam saber sobre política. Então, nessa ideia, eu falo assim, acho que o problema não é o jovem de 16 anos votar, mas é ele ser burro. É ele ser despreparado. Na verdade, a opinião desses caras gregos aí do Aristóteles, ela é super polêmica em relação... Hoje em dia seria super polêmica em relação à democracia, que eles têm muitos apontamentos para fazer. Eles
Eu não sei também qual livro, eu não me lembro no momento, mas ele chamou até a democracia. Hoje em dia seria super ofensivo, tá, galera? Mas prestem atenção. É o Aristóteles o governo que tá das falando. mulheres. Seria um governo de mulheres. Quando, né, o sistema político ele totalmente se corrompe, vira uma bagunça e ele chama de governo das mulheres. Por isso que a galera militante hoje em dia detesta o Aristóteles até o último sumo da alma. Uhum. Mas assim, ele acreditava que para você exercer algum direito político, civil, você tinha que fazer parte da elite. Não é todo mundo. Não é o voto de todo mundo que deveria valer. E aí, eu vou falar que eu super assino embaixo do louco, do maluco, porque... E não é elite financeira, tá? Que vocês tenham isso na cabeça. Porque quando a gente fala em elite aqui no Brasil hoje em dia, é o cara que anda de Camaro, de Hilux. Não é isso que é elite. A elite, pra ele, era uma elite moral e intelectual. Um rei filósofo. É a pessoa que ela é preparada segundo... É aquilo que a gente estava discutindo anteriormente. Uhum. Ela está debaixo da autoridade da verdade. Ela é uma pessoa, né, com caráter, que você pode dizer que tem caráter. Então, assim, o voto de alguém que... De uma pessoa. Imagina uma pessoa muito escrota. Eu vou falar essa palavra, não tô nem aí. Pode ou não pode? Vai ter o pi ou não? Acho que não, né? Agora já foi. Agora já foi. Imagina uma pessoa que você conhece, que ela não vale nada. Que ela não é honesta nem com as próprias relações. E você é um cara que tá lá lutando todo dia pra ser um bom cidadão, pra ser um cara que paga, sei lá, impostos em dia. Outro momento a gente fala sobre imposto. Você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa boa, você ajuda os outros. E tem essa pessoa que você sabe que não vale nada. E ela vai votar, e o voto dela vale igual o seu, cara. Uma pessoa dessa, ela é ouvida no mesmo nível que você. Tem uma analogia muito interessante que eu ouvi uma vez, e isso foi pauta de uma discussão, né? Conversa. Sei. Que eu tive uma vez. Briga. No cursinho pré-vestibular, na aula de filosofia. A analogia é a seguinte: imagina que vão se reunir ali pilotos para poder deliberar sobre algum tema da Fórmula 1. Entendi. E aí no hall de pilotos tá o Ayrton Senna, Lewis Hamilton, todos Schumacher. Os caras... Schumacher. Os caras grandes, né? Os caras grandes, mas aí também tem alguns pilotos de kart. Alan Prost. Tem motorista de Uber. Tem motorista da 99. Não sei se pode falar o nome. Pode, né? Deve Uber. Poder. Motoristas de aplicativo. Eles não estão pagando pra gente, mas tudo bem. Então tá todo mundo nesse balaio. Uhum. E aí, eles estão decidindo lá se vai ter, por exemplo, a curva tal na pista no momento tal, né? Para poder construir uma pista lá. Daqui, o voto do Ayrton Senna tem o mesmo peso do cara do Uber. Caralho. Então, esse é o nível, pra vocês entenderem. Como que, né, por exemplo, será que é realmente pro bem de todos, né? Por exemplo, pessoas... Né? Essa é a discussão que ele traz, né? Não estou falando que eu acho isso, aquilo, é a discussão que ele traz. Se é pro bem, precisa ser alguém que entenda como fazer o bem. Exatamente, porque senão o voto vai ser sem sentido e vai ser do contra, vai ser para piorar a sociedade em vez de melhorar. Agora, a realidade é que você tem um rapaz de 16 anos que não faz nada, que se rebela contra a própria família, que é um ingrato, né? E tem o pai dele, que trabalha o dia inteiro, né? Das 6 às 8, para sustentar este moleque ingrato. E esse homem é honesto, esse homem põe comida na mesa, esse homem sabe o que é o senso do dever. E o voto desses dois vale exatamente a mesma coisa. Então, a democracia realmente não pode ser tão romantizada assim no Brasil como ela é. Porque ela é, na minha opinião, muito mais imperfeita do que perfeita. Mas, já que a gente tocou nesse assunto de política, João, tem muito isso, né, eu acho que os políticos deitam e rolam na imaturidade da juventude, né? O que você acha disso? É muito fácil você jogar com a imaginação do jovem, né? Porque ele tá naquele terreno fértil, né? Ele tem muitas ideias, ele
acha que pode ser tudo, e tudo é possível, e tudo é viável. E aí você promete o mundo, né? E aí ele aceita. E o voto deles, eles podem voltar, né? Não podem ser presos, mas podem voltar. Então, o jovem ele vive de promessa, né? O jovem é uma eterna promessa que não se cumpre nunca. Não, por isso é importante sair da juventude, é o tal pra você do cumprir. amanhã vai ter. É amanhã. Na volta a gente compra. Exatamente. O jovem é o na volta a gente compra, porque tem a promessa de que vai acontecer, mas a chance, né, de que aquilo aconteça é zero. Você se quase apaixona zero. pela promessa, né? E Fica você apegado larga ao mundo tudo das pra ideias. isso. Tem uma canção, João, que eu gosto muito, antigona, você vai perceber ao longo do tempo que eu gosto de música velha mesmo, enfim. Dane-se o bom, vem antes do etário, né? Do Cat Stevens, que ele, enfim, virou muçulmano agora, eu acho que chama Yusuf. É modão sertanejo? É quase. Não, mas tem um pouco disso aí, porque é uma canção que conta história. E aí é a história. Father and Son, a música, pai e filho. E aí são duas vozes que o cantor faz nessa música. E a primeira é a voz do pai falando: filho, espera, né? Pisa no freio, dá uma olhada na vida. Você tem muito tempo ainda pra pensar, não faz nada de cabeça quente. E o moleque na música, depois eu fui ler sobre a composição, e o Cat Stevens escreveu sobre a história de um jovem russo a Rússia de novo, mas é porque, enfim, é o lugar da revolução e da ideologia, né, e da confusão política. E aí esse jovem, ele queria se rebelar contra todos e ir pra revolução e queimar pneu e destruir a sociedade e aquela falsa construção através da destruição, que não existe, né? E aí ele fala com toda aquela voz de afetado na música: eu odeio este mundo, eu odeio vocês, essa vida é injusta, blá, 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 blá. E o pai, você vê que ele fala com aquela voz de quem já tem certa experiência, fala: meu filho, eu já passei por isso. Calma, né? Vai devagar, as coisas você vai vendo o que você tem que fazer ao longo do tempo. Calma, não seja tão apressado. Não viva na promessa, né? Como você disse. Viver na promessa é complicado. Não, principalmente quando certo. A promessa ela destoa muito da realidade. Né? Então, uma pessoa ali de meia idade, né, a partir ali, sei lá, dos 35, 40 anos, sim, e ela não conseguir aceitar que ela tá envelhecendo, que ela vai envelhecer, que as rugas vão vir, que ela vai perder mobilidade, ela vai sentir dor, ela vai ter problema de saúde, e no final das contas ela vai morrer. Ela tá querendo lutar contra algo muito maior que ela. Isso pode chegar ao ponto até mesmo da pessoa querer falar assim: não, quero evitar ao máximo esse envelhecimento e tentar retornar, falar: não, agora eu quero ser criança. Eles falam: não, isso é impossível. Não é impossível. Tem inclusive gente, né, do grupo de adultos um grupo que se veste como criança, porque eles querem ser jovens, não sei o quê. Que é uma comunidade que gosta de se vestir como bebês. Isso. Produção, vocês têm? É uma loucura. Tem alguma isso. imagem pra gente sobre isso? Não tiver, não tem problema. A gente só conversa por aqui. Mas é porque é bem... Eu gostaria de mostrar porque é bem, assim... É chocante. É ridículo mesmo, sabe? Porque eu cheguei a ver essa notícia. É um grupo de pessoas adultas que o hobby delas... Eu não sei se é hobby ou se elas levam a sério. Na minha opinião, é uma neurose isso. Você conta uma mentira pra si mesmo e acredita na mentira. Eles se vestem como criança. Eles colocam fralda, eles colocam chupeta na boca e ficam lá tirando foto, dormem em berço, sabe? E querer voltar para a infância é querer voltar para a dependência total dos outros, né? Porque quando você é um bebê, você não pode fazer nada por si mesmo. Eu falo que... Eu tenho um amigo, né, que fala para mim sempre que a velhice, ela te dá liberdade. A idade te dá liberdade. Você vai ganhando... autodeterminação, eu vou onde eu quero. Quando você é jovem, você não vai onde você quer. Você tem a mamãe e o papai pra pedir se pode ou não. Quando você é criança, você não vai aonde você quer, até porque você não consegue ir, você não sabe nem se deslocar direito. Mas quando você é adulto, né? Nossa, isso é uma graça. Eu posso ir aonde eu quero. Eu posso tomar as minhas decisões erradas que forem, mas eu tenho essa né, poder de decidir. E tem gente que, às vezes, se você perguntar assim, se você tivesse a oportunidade de voltar a ser bebê, você seria?
E tem gente que voltaria. Comida à vontade, só dormir sem nenhuma preocupação, sem nenhum problema, sem conta, sem dívida. Mas o tanto que é um saco. Paladar de criança. Paladar de criança é uma bosta. Criança come, sabe aquele chocolate Você não vai que é poder pura comer margarina? um churrasco, não vai poder Você tomar não uma sente gosto. cerveja. Exato. O adulto, ele saboreia. O adulto aprende a gostar de chocolate amargo, querido. Isso é a vida, isso é força, isso é liberdade, na minha opinião. Assim, puxando mais para um gancho prático, um exercício que eu fiz esses dias atrás, que nunca tinha feito, achei muito interessante, foi parar e pensar assim: quem eu vou ser daqui 20 anos? Como que tudo que eu fiz até agora colabora ou direciona um caminho para que o meu eu daqui 20 anos seja formado? E aí são várias hipóteses, né? Questão de emprego, relacionamentos, família e tudo mais. E a pessoa que a base, né, o combustível que ela tem até hoje foi o sextou. Né, foi o... Que base firme ela fez para poder sustentar decisões até e construir onde? coisas, né? Exatamente, até onde ela vai, né? Não vai longe. Será que ela vai chegar no ponto de chegar, né, ali na casa dos 50, 60 anos e ainda continuar morando com os pais, tendo que cuidar dos essas pessoas pais? são bem deprimidas, assim, no sentido da a vida mesmo. Se o sentido da vida ele é tão fugaz, ele foge tanto, ele é tão fraquinho, ele vem na hora e vai também, embora muito fácil, essa pessoa não tem firmeza nem emocional. A vida para ela não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Vai perder o sentido da vida. Né? Ela vai falar que engraçado, felicidade não existe. A gente vive numa época que doença emocional é o boom, né? Exato. E eu não acho que seja por acaso. Eu acho que é por causa dessa época de gente que quer viver simplesmente pelo sextou, sem responsabilidade, sem sentido. Olha, eu falo isso pra mim, tô bastante reflexiva hoje. Não faz sentido você fazer uma coisa se você não... Cara, tudo na vida tem que ter um sentido. Qualquer ação. Eu pegar isso aqui, tem que ter um sentido. Oh, apareceu! Acordou. Que lindo, gente. Não, julguem isso. Julguem isso. Pelo amor de Santo Cristo. Que gracinha. Um cara desse aí paga boleto mesmo, né? Olha isso. Quem quer casar com esse gatinho aí, meu Deus? Oh, ainda mandou um moicano pra mostrar que Assiste Champions League. Não, Cara, isso é uma ridículo. loucura. Inclusive, por causa dessa anomalia aí, humana, sei lá, desse troço aí, que eu não tenho respeito nenhum e Como não vou ter, diria ninguém me os obrigue. mineiros, esse trem. Esse trem, esse negócio, os cientistas, que também são super gênios, não vou falar mal de cientista, né? Só um pouco. Que eles levam a sério cada coisa. Mas, assim, a gente sabe que a idade convencional da adolescência é de 12 a 19. E já estão tendo conversas por aí, pelo menos foi assim que saiu no noticiário, de que estão querendo oficialmente expandir a idade da adolescência até 24 anos. E isso é muito problemático, cara, porque isso é a gente formalizar esta loucura e esta imaturidade, né? Mas será que é um problema ou um sintoma? É um sintoma que eu acho que aprofunda o problema. Se a gente trata como algo normal. Porque a gente está se perguntando, vamos mudar a convenção. A pergunta que a gente devia estar fazendo é assim, como vamos fazer para voltar a ser 19? Como é que a gente vai resolver o problema? Né? Desse pessoal imaturo. Mas não. Estão lá querendo passar pano, né, na situação. Eu acho isso muito complicado. E isso, hoje em dia, eu acredito que a tendência é piorar, principalmente por conta de, por exemplo, uso de telas. O uso de telas que eu vejo, né, por exemplo, criança, jovem, adolescente, TikTok, Instagram, né, Facebook é pro pessoal mais antigo, né, não tão dos jovens, mas esses vídeos curtos, eles são um prato cheio para estimular o hedonismo e a juventude prolongada. Por exemplo, uma vez eu estava
Acho que eu fui na casa de alguém e aí tinha uma criança lá que ela tava vendo um vídeo no YouTube. E no TikTok, no Reels, o vídeo ele já é curto. 15 segundos no máximo, eu acho. No Reels acho que dá até 1 minuto e meio, né? Mas TikTok também ali não passa de 5 minutos, talvez, um vídeo. 10 minutos. Não sei, graças a Deus eu não tenho TikTok. Então são vídeos curtos, né? Preparados ali, pílulas de dopamina rápida. Pá, e... Estímulo. É, Estímulo atrás de estímulo. E essa criança, ela tava vendo um vídeo no YouTube que era um compilado de 1 hora dos melhores momentos de TikTok. Ai. Então, é como se ela tivesse cheirando ali uma cocaína digital. Exato, os pais estão alimentando o filho com Porque essa é uma coisa tão porcaria. concentrada que tudo ali já é entregue para ela. Ela, por exemplo, não vai ter provavelmente, né, a concentração e disciplina nada. necessária para ler um livro. Por quê? Se for ler um livro, faz um teste. Você que tá assistindo aí. Passa 10 minutos no TikTok, no Instagram, e depois senta para ler um livro. Você fica acostumado com a instantaneidade e quando você tem que fazer uma coisa mais curta, você não tem mais duradoura, perdão, você não tem paciência pra aguentar. E aí no outro dia você faz o mesmo teste. Não mexe no celular e depois vai ler o livro. E aí compara as duas experiências. Seu cérebro tá num nível mais tranquilo já, né? Porque no livro você tem que ler, aí você vai articular aquilo que você já viveu, né, com aquilo que você entende. Então você vai juntar os conceitos, criar ali na sua imaginação e tal. No vídeo não, já tudo é entregue para você. Então, é uma coisa assim muito perigosa, porque além... E a gente não tá falando nem de conteúdo, né? Nem é do que está ali no vídeo, é a forma. Não, a forma do conteúdo que vicia. Nem de se conteúdo fala. é zero, né? Nem se a gente fosse olhar. Eu vi um vídeo que... essa risada me dá a mãe medo. chegava e gravava a filha, né? Falava assim, olha só como que minha filha tá cantando a música. Aí a mãe fala, era pra ela cantar a música que fala assim, roça, roça em mim. Aí a menina não cantou isso, a menina cantou assim, passa bosta em mim. Podia passar na mãe, né? Seria lindo. Passa então, bosta assim, em mim. A criança pequena, primeiro ela já tem contato ali com um cenário, né, hipersexualizado. E além disso, estímulos, né, intensos. Cara, os pais hoje em dia nem filtro pra esse tipo de coisa não tem. Eu acho que essa geração que já cresceu meio... Ai, quero ser jovem pra sempre, começa a reproduzir e aí veio o problema, sabe? Porque eles não sabem lidar com os próprios filhos, porque eles vivem nesse hedonismo, nesse sextou, no carpe diem, né? Então, as crianças, coitadas dessas crianças. Eu tenho dó dessas crianças. Eu tenho um dos melhores amigos que eu tenho hoje em dia, me conta uma história de que um amigo dele, né, é um telefone sem fio, ele trabalhava dentro do governo Bolsonaro. Não, calma. Não vamos fazer juízo de moral aqui agora. Mas enfim, ele trabalhava dentro do governo e foi um dia de se reunir com as grandes empresas de comunicação. Então veio todo mundo, veio a galera do Meta, né, que é o Facebook, o WhatsApp. Só da Globo. Clube. Ai, meu Deus. É a juventude que tem que crescer. Esse vídeo é bom. Nossa, esse vídeo é muito bom. Você tá louco? Eu vou fundar a Globo. E o cara não aguenta e começa a rir. Cara, muito bom. Mas enfim, o cara que trabalhava no governo, foi conversar com as Big Techs e chegou na hora do cara do TikTok. E disse que o cara chegou lá e foi apresentar pra ele. Olha isso aqui, o tanto que vai ser bom. Não tinha entrado direito ainda. Não tinha dado esse boom do TikTok ainda no Brasil. Olha o tanto que isso vai ser incrível. Olha que você passa o tanto de conteúdo, 15 segundos cada um. E disse que o cara, amigo do meu amigo, né, que trabalhava lá, pensou assim... Cara, o tanto que o brasileiro vai emborrecer e com tanta rapidez com isso aqui, não é brincadeira. Porque a nossa mente não foi feita para trabalhar com 1 milhão de assuntos dentro de 1 hora. Você destrói a sua concentração, você destrói a sua memória, você destrói a sua inteligência, né? E o que você foca dali? Depois você sabe contar alguma coisa dali, você não sabe falar direito, né? Porque nada foi absorvido de verdade, nada foi interiorizado, contemplado. Então, eu lembro de um assunto que eu queria ter falado com você, feito um gancho antes, mas eu vou fazer agora, porque é muito bom, é muito massa. Você conhece a trilogia do Rambo?
Rambo? Rambo. É do TikTok? Pelos poderes de Grayskull, é o Rambo. Este é o Conheço. Rambo. Que homem, meu Deus do céu. Sylvester Stallone. Dá até pra sentir o cheiro de suvaqueira dele daqui, Dá, ó. cara. Essa chuva tá ajudando. Meu Deus do céu. Cara, Rambo... O cara tem arranhado de tigre no peito, tomou 7 O tiros na Rambo é cabeça. brabo, né? O Rambo é brabo. Só não mais que o... Chuck Norris? Chuck Norris. Cala a boca. Vamos pôr os dois pra brigar, Chuck pra Norris, ver. você sabe que teve uma cobra que picou ele. E a cobra depois, morreu. Não, e depois de 3 dias de dor, a cobra morreu. 3 dias de dor. Tem um vídeo de Chuck Norris que é muito engraçado. Que o Chuck Norris fala assim, eu cheguei no zoológico, né? E aí eu fui e me disseram, olha, cuidado, que esse tigre, que essa, Uhum. não sei o que era, essa onça, ela é muito brava, ela morde. E o Chuck Norris falou, eu fiz carinho na cabeça dela e falei, calma, você vai sobreviver. Você vai sobreviver a mim. Sabe? Mas, enfim, o Rambo... Na verdade, Sylvester Stallone foi um dos caras que... Um dos donos dos anos 80. Olha, agora que eu fui ver, tem até uma baba escorrendo no queixo dele. Ai, que nojo, João. Eu tinha visto isso. Nossa, é mesmo? Acho que é baba, não é chuva não, hein? Mas, enfim, o Stallone escreveu roteiros incríveis, né? Uhum. Cara, que nos influenciam a falar, nossa, eu também quero ter uma responsabilidade assim forte. Porque os personagens dele, Chuck Norris, os personagens do Stallone, eles sempre são exemplos daqueles homens, do macho alfa, mas não é aquela coisa de, Sigma. não sei o que, masculinidade tóxica. Não, o pessoal do Rambo é sempre é o homem forte, mas que ele é forte porque ele quer amar, ele quer proteger, ele quer cuidar. E ele luta pelos outros. Então, tem o Rambo 1, 2 e 3 dos anos 80. Eu acho que tem depois, acho que tem 4 e 5 também, que ele escreveu depois. Na mesma época do Rock, que é o lutador, que também é um cara com história de superação, né? Só que no Rambo 2, eu quero trazer um exemplo muito prático, porque a história do Rambo 2 é o seguinte... Acabou a guerra no Vietnã, nos anos 70, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tirou as tropas do Vietnã. Mas ele tirou as tropas pressionado, principalmente por jovens nas ruas, que estavam pedindo pelo fim da guerra. Porque ela era aquela galera John Lennon, paz e amor, sabe? Que não tem senso de responsabilidade e de que o mundo é duro, né? Existe um tema na filosofia que chama a guerra justa. Então, existem, galera, sim, situações em que as guerras, elas são necessárias, né? O Chesterton fala que um bom guerreiro, ele luta não contra o que está na sua frente, mas para defender o que ficou atrás. Então, às vezes, as guerras são necessárias e essa galera das passeatas, né, dos direitos civis para acabar com a guerra nos Estados Unidos, elas queriam... com aquele pensamento de que, ai meu Deus, guerra é do mal. Guerra é do mal e paz é do bem. Aquela coisa dual, sabe? Seca, sem Pessoal sem que acha detalhe. que ser bom é ser bonzinho. Ser bom é ser bonzinho. Eu Se chamo você de é pacifista bom, mongoloide. É o pacifista mongoloide, né? Não pode ofender ninguém, você tem que sempre falar baixo. Você não brigou na escola, alguém bateu no seu irmão, coisa conta feia. pra professora. Conta pra Não bate de volta. Que isso? Seja honesto, civilmente limpo, jogue lixo na lixeira. Não jogue lixo no chão. Não, mas enfim, os Estados Unidos foi bastante pressionado para sair da guerra. E essa guerra era contra os comunistas na invasão do Vietnã, né? E o governo acabou tirando as tropas. Só que o que aconteceu depois? Se durante a guerra morreram 800 mil pessoas, a estimativa é essa, cerca de 800 mil pessoas, depois da guerra morreram milhões, no mínimo 3 milhões de pessoas por causa do regime que se instalou lá quando os americanos saíram. Né? Os americanos estavam lá impedindo, sendo a barreira do comunismo lá. Então, o Rambo, ele é mandado, ele é um soldado aposentado, porque ele foi pra guerra e tal. Só que ele é mandado pelo governo dos Estados Unidos para resgatar os seus amigos americanos, soldados que ficaram presos lá na mão dos Vietcong, sofrendo tortura, todo tipo de prisão, enfim. E no filme, a realidade é que o Rambo, ele é um cara transtornado, porque o americano não conhece, não sabe reconhecer o sacrifício que esses homens que lutam fizeram por eles, né?
E aí, no final do filme, o general, o Rambo volta, ele resgatou um monte de gente lá, muitos amigos dele de guerra. E aí, o general que treinou ele pergunta, Rambo, por que você ainda tá triste? Né? O que você quer mais? Ele falou assim, o que eu quero? Eu não quero medalha, que o cara oferece pra ele ainda. Isso que é uma medalha? Que medalha? O que eu quero com medalha? Eu quero que o nosso país nos ame tanto quanto nós nos amamos. Então, assim, olha o que é essa irresponsabilidade da juventude que se acha a definidora do mundo. Ela faz. Ela troca em nome da paz mundial, da beleza, da bondadezinha delas. Esse pessoal troca 800 mil mortos por 3 milhões. E acha que estão fazendo bem. É a perda, né, da hierarquia, do senso de proporcionalidade, do bem, da referência do bem. Né, até mesmo isso tem influência do relativismo, né, relativismo moral. Então, quando, por exemplo, eu vejo, por exemplo, Rambo, Rock e tal, eu sempre fico assim, com uma pulga atrás da orelha, pensando assim, hoje em dia, o que a gente mais ouve é, eu não mereço isso. Ah, não, eu não mereço isso. Isso é o mínimo que você, né, que tem que acontecer comigo, é o mínimo que deve ser feito. Só que um cara desse, por exemplo, na história, ele não merecia passar pelo que ele passou, mas mesmo assim ele fez, porque ele tinha um ideal a ser cumprido e tal, né, e fez o negócio acontecer. Ele queria defender os seus, né? Exato. Então, hoje em dia eu vejo que o jovem, ele não tem, muitas vezes, conteúdo, né, para poder se desenvolver dessa forma. Não se produzem mais Rambos, né? Não se produzem mais. Hoje em dia você tá fazendo uma releitura do que fez sucesso no passado, mas com um olhar ideologizado de militância, cara. Isso destrói tudo, sabe? Porque é só chororô, infelizmente. É só essa postura de, por favor, me sirvam e eu não tenho que fazer nada pra ninguém. Eu tenho uma frase que eu costumo falar que é assim... Quando alguém pergunta, Sara, e aí, tá tudo bem? Como é que você vai? Como é que tá o dia? Eu falo assim, bem melhor do que eu mereço, sabe? Tá uma bosta, mas tá bem melhor do que eu mereço, sabe? Porque se a gente for pensar, a gente tem de tudo hoje em dia. A gente não imagina essas coisas. A gente tem um microfone pra falar. Isso aqui é uma invenção magnífica. Você tem uma caneca. Quem pensou na caneca? Eu nasci, já existia a mesa, a caneca, a televisão. Cara... a gente é rodeado de conforto e a gente não é agradecido por nada disso. E isso, pra mim, é uma característica de jovem imaturo que passou da hora de crescer, sabe? E, às vezes, tudo que a gente falou aqui não surta nenhum efeito, né, nos jovens que assistiram e em outras pessoas. Porque é como se a gente tivesse, por exemplo, falando teoricamente... de algo que talvez a pessoa ela nunca teve contato na prática. Né? Essa é muito boa. Quem lembra dessa cena em Tropa de Elite? Essa é muito boa. Como é que é? Maconheiro vagabundo! Como é que é? Burguês safado? Burguês safado, né? Que ele grita. Burguês safado. Tudo playboy... que ele fala, né? Playboy, filhinho de papai, não sei o quê. Playboy, filhinho de papai, é porque ele tava se referindo aos jovens da universidade que, tipo, querem salvar o mundo e ficam no brauzinho. Só que o brau, ele... No filme, né? Ele alimenta o tráfico e o tráfico mata pessoas e matou esse jovem. Não, um exemplo prático e pessoal que eu tive. O jovem, né? Que não sou a favor de toda vida é válida, vamos defender, né, as pessoas, dar comida para os pobres e tudo mais. Ok. E aí, eu tava numa praça aqui em Goiânia, tava sentado com uns amigos, tomando um café antes da aula. Banco da praça pensando nela. E aí, chegou um rapaz... que ele chegou e falou assim, eu preciso alimentar minha família e tal, tô vendendo umas balinhas aqui. Vocês podem comprar? E esse rapaz chegou na mesa que tava na nossa frente. Nessa mesa, tava esse pessoal, né, que quer fazer o bem pro mundo, a paz mundial e tal. Você anda com esse tipo de gente? Não, eles estavam na outra mesa, né? E aí, o pessoal falou, não, a gente não tem, não. Aí, o rapaz passou na nossa mesa, depois saiu. Deu 5 minutos, chegou um cachorro. Mentira.
Aí chegou o cachorro foi lá cheirando o pé Já deles. prevejo desastre. Chegou lá neles, aí eu ouvi assim, tadinho, ele tá com fome. Pegaram a comida que eles estavam comendo, repartiram e deram pro cachorro comer. Porque o cachorro é mais gente do que uma pessoa, realmente. Hoje em Na cabeça dia deles. tem muito animal sendo tratado melhor do que muita gente. E aí isso aí dá um outro debate, Isso é uma mudar outra o, discussão. isso é outra coisa, mas isso aí é a mesma dinâmica do mudar o mundo e não Não arrumar sua mudar a cama. própria realidade. Não arrumar a própria cama, não assumir as próprias coisas. O pequeno que tá ali, né, na sua mão, na sua possibilidade, no seu alcance. Pessoal, com essa reflexão de hoje, a gente termina o nosso podcast. A gente agradece vocês pela companhia, né? A gente pretende causar muito mais por aqui em outros episódios. A gente começou leve, mas a gente sabe ser cruel e pauleira também. E a gente espera que vocês curtam, comentem, compartilhem com seus amigos nosso podcast, Novo Normal, que se Deus quiser vai bombar, né, João? Dá até pra gente bolar uma frase, já que é o novo normal. Se inscreva no comentário e compartilhe no sininho. Sacou? O novo normal é tudo ao contrário, sacou? Então, eu espero que o pessoal tenha gostado, né? Que tenha servido de alguma coisa. Que eu gosto daquela frase, pra quem não tem nada, a metade é o dobro. Então, se a gente conseguiu passar alguma coisa aqui, já foi útil. E continue nos Pra bom entendedor, acompanhando. meia palavra basta, né? E continuem nos acompanhando, que a gente vai sempre trazer aqui tópicos e discussões sobre essa nova realidade circunstancial que a gente está vivendo, que é o novo normal. Nessa perspectiva deste mundo que está do avesso. Sejam bem-vindos ao novo normal.